pessoal, para nós entendermos a bipolarização do mundo, nós temos que entender os acordos, né, que ocorreram nesse momento. Então, no pós-guerra, houve o Acordo do Atlântico Norte, tá? Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ou NATO em inglês, pelo presidente Harry Truman, em 1949. O que se tratava então desse acordo, dessa organização, desse tratado aí? Tratava-se de uma estrutura político-militar de defesa mútua entre os países capitalistas do Ocidente. E 6 anos depois, a União Soviética também então estabeleceu um pacto, chamado Pacto de Varsóvia, que era uma organização militar de cooperação de defesa mútua vinculada aos países no qual eram socialistas. A partir de então, nesse clima entre Ocidente e Oriente, ficou mais tenso. Por quê? Porque essas organizações, tanto o Tratado do Atlântico Norte quanto o Pacto de Varsóvia, ele vai acirrar então uma corrida armamentista, né, colocando esses dois blocos em oposição. Né, o mundo então ele vai acabar sendo dividido em 2 zonas de influência, uma ocidental capitalista e a outra oriental e outra oriental socialista, liderada pelos russos, pela União Soviética. Na página 49 nós temos um mapa dessa divisão do mundo ali, né, entre capitalistas e socialistas. Então, nos primeiros anos da década de 50, então, nós temos um americano muito importante para a história, que é McCarthy. No comando do Comitê das Atividades Anti-Americanas, ele moveu uma implacável perseguição política aos partidos de esquerda e aos simpatizantes e militantes do socialismo. Então, esse episódio ficou conhecido como Caça às Bruxas, ou macartismo. Então, foi marcado por perseguição aos intelectuais, artistas, funcionários públicos, ou seja, toda pessoa, um indivíduo que tinha tendência de esquerda, que tinha tendências socialistas, acabaram sendo perseguidos. Né? O Caça às Bruxas teve a queima de vários livros, de vários pensadores, né, comunistas, socialistas. Então, nessa época aí do Caça às Bruxas, que se deu de 1948 até 1953, foi um período muito tenso da Guerra Fria. Então, nessa época também, a União Soviética anunciou ao mundo que também tinha criado sua própria bomba atômica. Enfim, é um período muito interessante. Tem um texto na página 45 sobre o macartismo, tá? Onde eu gostaria que vocês lessem esse documento também, que é muito importante para a gente entender o que é o macartismo. Outra questão importante também da Guerra Fria é a aproximação dos Estados Unidos com a América Latina. Então, nesse período, como forma de influenciar o mundo, né, sobre o capitalismo, os Estados Unidos vai se aproximar bastante aos outros países da América, né, vai começar a criar laços, então, né, comerciais com os países americanos e também tratados, né, por exemplo, no Brasil, né, também no Brasil ocorreu tratados, né, com os americanos, né, com o objetivo de estimular a economia, né, e alianças comerciais. No nível econômico, nós entendemos então esse processo aí com a questão de estabelecer e expandir os negócios americanos a todos os lugares do mundo. Então, no plano ideológico, os Estados Unidos, ele implementou o American Way of Life, que era um jeito americano de vida, né, no qual a expressão ela vai ter um conceito, né, uma compreensão de o jeito americano de ser. Então, os Estados Unidos vai lançar essa campanha aí do American Way of Life para mostrar ao mundo
as tendências americanas, o comportamento americano, como devemos nos vestir, como devemos comer, como devemos consumir. Então nós temos ali na página 46 vários anúncios ali da década de 50, né, sobre a televisão, sobre os eletrodomésticos, sobre o sabão em pó, né. Então assim, o estímulo ao capitalismo, a compra, né, o incentivo dos meios através dos meios de comunicação, nós vamos ter aí uma grande aliada ao American Way of Life, que é Hollywood. Hollywood vai projetar para o mundo o American Way of Life como maneira, como forma de estar estimulando o mundo a consumir os produtos americanos, a levar uma vida parecida com o estilo capitalista. Na página 47 nós temos uma questão ali bem importante, que é a arte, cultura e sociedade na década de 40 e 50, que está ligada então à questão, né, dos vínculos ligados ao capitalismo, né, o impulsionamento da classe média, né, e a reflexão desse aumento do consumo através da compra de automóveis, de eletrodomésticos, né, enfim. Foi uma época de grande impulsividade da questão do consumismo, do capitalismo. Foi chamado anos dourados, os anos que vai então marcar então os anos 50, né? Ou seja, transformações sociais, culturais, econômicas, tecnológicas, que vai influenciar o mundo inteiro. Essa época então, chamada de grandes transformações, na página 47 nós temos ali o início da definição, né, década de 50, caracterizada por uma fase de grande expansão econômica e tecnológica, verificada não apenas nos ricos países, apenas nos países ricos capitalistas, mas também nos ligados à União Soviética, né, e em desenvolvimento na América Latina e na Ásia. A corrida armamentista também é um fator bem interessante para a gente analisar, então, que ocorreu também nesse momento, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles, além da corrida armamentista, também teve, então, a corrida espacial, né, que vai ser uma corrida em busca do quê? Em busca de avanços tecnológicos, né? Nos meios de comunicação, transporte, alimentos. Nós temos ali um exemplo na página 48, que é a corrida espacial, né? Yuri Gagarin, né? O primeiro ser humano a ir para o espaço. Depois, Edwin Buzz, que participou da missão Apollo 11 em 69. Então nós temos ali imagens do que foi a corrida espacial e também uma imagem ali na página 48 de anúncios publicitários dos Estados Unidos, né, na década de 50, a ideia de liberdade, felicidade associada à aquisição de bens materiais, né, ou seja, o estilo americano de ser, né. Hoje, eu vou dar um exemplo para vocês, eu quero uma cozinha americana, então assim, quem que reproduziu esse estilo americano de ser? Através da roupa, através da comida, o fast food, a arquitetura, a organização dos móveis, a organização das casas. Hollywood foi um grande difusor das ideias, né, do American Way of Life, promovida pelo governo americano. Na página 49, pessoal, e 50, tem algumas atividades que eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá? E depois nós podemos estar comentando uma por uma, fazendo um debate, né, a partir de outro vídeo, ok? Mas o conteúdo do capítulo 40 é esse. Eu gostaria que vocês lessem, revisassem, fizessem essa atividade e tivessem uma devolutiva para mim, ok? Um abraço, fiquem com Deus.